Hoje, nosso encontro com a arte e a leitura, nós vamos refletir sobre um livro que eu estou lendo esta semana. Enquanto eu termino o acabamento desse jogo americano, quero compartilhar algumas ideias que me chamaram a atenção e que ficaram comigo depois dessa leitura. O livro se chama Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas? E uma das primeiras coisas que me fez parar para pensar foi que, apesar do título falar sobre relacionamentos, o livro fala muito sobre autoestima, autovalorização e sobre a maneira como nós nos enxergamos. E logo no começo, o livro apresenta a figura da mulher boazinha. E eu acredito que em algum momento da vida, quase toda mulher já se identificou com ela. É aquela mulher que se esforça demais para agradar, que acredita que se for compreensiva o suficiente, amorosa e dedicada o suficiente, ela será valorizada. É aquela mulher que entrega muito de si logo no começo de uma relação, porque acredita que receberá a mesma dedicação de volta. E eu achei interessante porque isso não acontece apenas nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes acontece nas amizades, na família e até no trabalho. A gente aprende desde cedo a ser gentil, a ajudar e a pensar nos outros. E isso tudo é bonito. O problema começa quando, para cuidar do outro, a gente deixa de cuidar de si. Quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando em quantas vezes nós confundimos amor com sacrifício. Como se amar significasse sempre abrir mão de alguma coisa. Como se demonstrar valor significasse estar disponível o tempo todo. E como se o carinho precisasse ser provado através do esforço constante. Mas será que alguém precisa se esforçar tanto para ser amada? Será que uma pessoa que realmente enxerga nosso valor precisa que a gente passe o tempo todo tentando convencê-la? Essa reflexão me fez pensar que existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa gentil e ser uma pessoa que vive buscando aprovação. Porque a pessoa gentil faz algo porque deseja fazer, já quem busca aprovação faz porque tem medo de não ser aceita. E quando o medo começa a comandar nossas escolhas, a gente acaba se afastando de quem realmente é. A mulher que está sempre tentando agradar geralmente vive observando o que os outros esperam dela. Ela pensa no que deve dizer, no que deve fazer, em como deve agir e, sem perceber, vai deixando suas próprias vontades para depois. Só que chega um momento em que a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela nos obriga a olhar para dentro. O que eu gosto? O que me faz feliz? O que eu quero construir para a minha vida? Porque uma mulher interessante não é aquela que vive correndo atrás da atenção. Uma mulher interessante é aquela que está ocupada construindo uma vida da qual ela gosta. Ela tem seus projetos, seus interesses, seus sonhos, suas leituras, suas amizades, seus momentos. Ela não espera que outra pessoa seja responsável por toda a felicidade dela. E eu acho que é exatamente isso que o livro tenta mostrar quando ele fala sobre a mulher poderosa. Não é uma mulher fria, não é uma mulher arrogante, não é uma mulher que trata alguém mal. É simplesmente uma mulher que conhece o próprio valor. Uma mulher que entende que amor não é correr atrás. Amor não é implorar atenção. Amor não é aceitar menos do que merece por medo de ficar sozinha. E talvez uma das coisas mais bonitas da maturidade seja justamente essa. Perceber que a nossa companhia também tem valor. Perceber que podemos gostar de alguém sem nos abandonarmos. Que podemos amar sem deixar de ser quem somos. Que podemos construir uma relação sem transformar uma outra pessoa no centro absoluto da nossa vida. Enquanto eu refletia sobre esse capítulo, eu pensei em quantas mulheres incríveis acabam se diminuindo para caber nas expectativas de alguém. Mulheres inteligentes, criativas, carinhosas, fortes. E tudo isso porque acreditam que precisam fazer mais
dar mais, se esforçar mais para serem escolhidas. Mas talvez a questão não seja fazer mais. Talvez a questão seja reconhecer mais, reconhecer o próprio valor, reconhecer suas qualidades, reconhecer tudo aquilo que você já é. Porque quando uma mulher começa a se enxergar com mais respeito, ela também passa a exigir mais respeito. E isso muda tudo. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Achei muito interessante ter escolhido justamente esse livro para ler agora, porque eu tenho vários livros aqui em casa esperando para serem lidos, mas por algum motivo foi esse que eu senti vontade de pegar essa semana. E conforme eu fui avançando nas páginas, eu percebi que talvez não tenha sido por acaso, porque eu me reconheci em muitas situações que o livro descreve. No meu último relacionamento, eu fui essa mulher boazinha. Eu fui a mulher que se doou demais, que tentou compreender demais, que fez mais do que deveria e no final não me senti valorizada da forma que eu gostaria. Mas existe uma coisa importante que eu quero dizer. Antes mesmo de ler esse livro, eu já sentia que alguma coisa estava errada. Sabe quando você começa a perceber que está dando muito mais do que está recebendo? Quando você percebe que está fazendo um esforço enorme para manter algo de pé, enquanto a outra pessoa apenas acompanha, eu comecei a perceber isso. E foi isso que eu decidi encerrar naquele relacionamento. Na época não foi uma decisão fácil, porque terminar um relacionamento nunca é apenas terminar com uma pessoa. Muitas vezes é terminar com expectativas, com planos e com a ideia que criamos sobre o futuro. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque foi depois desse término que eu comecei a me reencontrar comigo mesma. Foi depois desse término que eu aprendi a apreciar minha própria companhia. Hoje eu tenho uma vida que me faz bem. Eu gosto dos meus momentos de leitura, eu gosto de fazer minhas artes, eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto desses momentos simples que muitas vezes passam despercebidos quando estamos ocupadas, tentando fazer alguém nos escolher. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que aconteceram dentro de mim. Eu deixei de procurar valor nos olhos dos outros. Eu comecei a reconhecer meu próprio valor. Isso não significa que eu não queria viver um relacionamento novamente, não é isso. Mas significa que eu não estou mais disposta a me abandonar para que alguém fique. Eu não estou mais disposta a me diminuir para caber na vida de outra pessoa. Eu não estou mais disposta a aceitar migalhas emocionais só para não ficar sozinha. Porque hoje eu sei que a minha própria companhia é boa. E quando a gente descobre isso, muita coisa muda. A solidão deixa de se assustar. O silêncio deixa de incomodar. E a gente passa a escolher melhor quem merece ocupar espaço na nossa vida. Uma reflexão que esse livro também me trouxe foi perceber que esse comportamento de mulher boazinha não surgiu do nada. Muitas de nós aprendemos isso observando outras mulheres dentro da nossa família. Aprendemos observando mães, avós, tias e tantas mulheres que foram ensinadas a cuidar de todos antes de cuidar de si mesma. Então não se trata de culpa, trata-se de consciência. Quando a gente percebe um padrão, passa a ter a oportunidade de transformá-lo. E eu sinto que eu estou exatamente nesse processo. De olhar para comportamentos antigos e decidir quais deles eu quero levar comigo e quais deles eu quero deixar para trás. E uma das coisas que eu quero deixar para trás é justamente essa necessidade de agradar o tempo todo. Porque ser uma mulher amorosa é uma coisa, ser uma mulher que se abandona para agradar é outra completamente diferente. Hoje eu quero aprender a continuar sendo gentil sem me esquecer. Continuar sendo carinhosa sem abrir mão dos meus limites. Continuar acreditando no amor sem deixar de me amar primeiro. E também seja isso que mais esteja aprendendo com essa leitura. Que é possível continuar sendo uma mulher amorosa, gentil e generosa sem precisar se abandonar no processo. Que a gente não precisa provar nosso valor para merecer respeito, carinho e amor. E que conhecer o próprio valor muda a forma como a gente se relaciona com os outros, mas principalmente a forma como a gente se relaciona com nós mesmos. Essa foi a reflexão que me acompanhou nessa semana, e enquanto eu terminava o acabamento desse jogo americano, e agora eu quero saber de você. Você já viveu algo assim?
Você também se identificou com essa mulher boazinha que o livro descreve? Em algum momento da sua vida você já percebeu que estava se esforçando demais para agradar alguém e acabando se deixando de lado? Me conta aqui nos comentários. E olhando para esses livros aqui, eu percebo quantas conversas ainda temos pela frente. A leitura sempre faz parte da minha vida e durante muito tempo eu li sozinha, mas hoje eu sinto vontade de compartilhar essas reflexões com vocês. Então a ideia desse espaço é exatamente essa. Enquanto eu faço minhas artes, cuido da minha casa e vivo os meus dias, eu quero trazer também os livros que estão passando pelas minhas mãos e as reflexões que eles despertam em mim. Porque às vezes uma única frase encontrada em uma página chega exatamente no momento em que a gente precisava ouvi-la. E eu acho bonito quando uma leitura deixa de ser apenas uma leitura e se transforma em uma conversa. Por isso, no próximo capítulo desse livro, eu volto a compartilhar com vocês tudo aquilo que me fizer pensar, questionar e enxergar a vida de uma forma diferente. Um beijo grande, obrigada por ter passado esse tempinho aqui comigo e nos encontramos na próxima reflexão.